Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do Seminário Teológico Crer é Também Pensar. Esta aula de hoje está dentro da série nossa sobre fé e história. Fé e história. Tem dito que aqui são apenas flashes e esta é uma aula do módulo que nós trabalhamos no seminário sobre história, história geral. E especificamente hoje eu irei falar sobre a Revolução Industrial do século XVIII, ali nos meados de 1750, na Inglaterra, que foi a pioneira da Revolução Industrial, que alguns dizem que foram, na verdade, 3 revoluções, outros falam 2. E eu trabalhei que quando nós falamos de Revolução Francesa, eu falei que a Inglaterra já estava com a monarquia parlamentarista estabilizada. Eu falei também que o capitalismo já havia galopado e a Inglaterra estava muito bem, muito obrigado. E ali começa então, no século XVIII, especificamente no ano 1750 para frente, começa a acontecer na Inglaterra essa revolução industrial, marcada pela mudança da tecnologia, pela mudança, porque a economia na Inglaterra, a produção na Inglaterra era feita através do braço, das mãos. A economia, há muito tempo, a Inglaterra já tinha iniciado a industrialização, mas vamos voltar, porque a Inglaterra tinha lá os seus campos, as colônias, lá naquela dinastia dos Tudors, acabou eles tomando ali, dividindo as terras, expulsando os camponeses, e a Inglaterra, os camponeses, eram aqueles que trabalhavam artesanalmente falando, a família ali trabalhando, cada família lá no campo, trazendo lá o algodão, trazendo lá a lã da ovelha, e fazia lá em casa mesmo, na família, artesanalmente, os fios, produziam o tecido, depois o tecido era pintado, e era a produção que crescia, e a economia na Inglaterra, entre muitas produções que existia, era esta. Com a saída dos camponeses, depois todos foram transformados praticamente em outro nome chamado operários, proletariado, indo para as cidades. Já existia nas cidades, eu disse que a Inglaterra já estava num processo de industrialização mesmo de antes, tinha aquelas fábricas e era utilizado lá a mão de obra, continuava sendo artesanal, mas com uma produção melhor, porque a mão de obra continuava sendo ainda utilizando as pessoas, o trabalho braçal e assim por diante. Nesse contexto todo, porque a Inglaterra, é bom lembrar, que já havia a burguesia, os burgueses, haviam ajuntado as riquezas, e muitos da burguesia, políticos, lá no parlamento, e o parlamento, a burguesia queria que a nação crescesse, queria que a nação fizesse diferença, queria que a Inglaterra fosse potencializada. Surge aí alguém, que nós não podemos deixar de citar, que foi o James Watt. O James Watt foi aquele que viu lá na China, os chineses utilizavam uma pedra, o carvão mineral, que era colocado no fogo, transformava em energia, e aí fervia água e produzia o vapor. Então, James Watt, ele cria a máquina a vapor. Ele cria a máquina a vapor. A Inglaterra queria aumentar a produção, a Inglaterra queria aumentar o seu comércio, a sua negociação com países vizinhos, com aqueles que atravessavam os oceanos. Ela queria, na verdade, se tornar uma nação poderosa e acabou tornando uma nação poderosa. Agora, esses camponeses que vieram para a cidade, que agora são operários, que trabalham nas fábricas, principalmente e as mulheres que tinham a mão de obra com valor menor, e também as crianças trabalhavam de 12 a 16 até 18 horas. Até 18 horas. E ali aquelas fábricas com 350, 400 mulheres, e dedicando ali, a mulher não podia engravidar, porque se alguém ali que gerenciava aquele setor descobrisse ali alguma mulher grávida, ela é tirada de lá e
O que os burgueses queriam, o que o governo queria, o que a Inglaterra queria no capitalismo era a produção, que a Inglaterra, o país, avançasse e exportasse as mercadorias. Com o surgimento então da máquina a vapor, aí que começou a produção elevada. Não tinha mais nas fábricas, naquelas indústrias, principalmente as fábricas têxteis, né? Não existia mais, onde tinha 350, 400 mulheres, agora só duas pessoas. Só utilizava mesmo os braços dos homens para pegar o carvão mineral e jogar lá. E aí havia todo aquele trabalho que era ali, a 350, 400 mulheres, crianças envolvidas. Agora a máquina, onde havia a produção de 300 pessoas, 350 pessoas trabalhando, fazendo ali 1000 peças por dia, agora era 30 mil, 50 mil, e agora aumentou a produção. Tinha matéria-prima que vinha lá do campo, do algodão, que vinha da ovelha, das criações que eram feitas, inclusive os próprios empresários, os agricultores, aquilo que tinha... Ele trabalhava com a parte agrária, já tinha agora também a transformação, a revolução industrial também, trabalhamos isso, que agora começa a ter um maquinário, a plantação, tinha agora uma tecnologia que poderia lançar semente e poderia colher. Nesta época, começou a Inglaterra a produzir demais, tinha matéria-prima, vinha do campo, tinha agora o maquinário, tinha tudo isso. E como naquela época não tinha ainda as linhas férreas, não tinha trem, locomotiva, né? Não tinha, e o trabalho era caro, demorava demais para levar em carruagens, era muito caro e até mesmo um pouco perigoso. Mas a Inglaterra, como é cercada de rios, muitos rios, e é uma ilha, ficava numa ilha, né? O que aconteceu? Tinha agora as vias fluviais, os rios, onde ela podia mandar o seu produto para outros países, como também importar, porque os comerciantes, os empresários, os burgueses, havia empresários, pessoas necessitando de trazer produtos para poder potencializar ali o negócio, o comércio, e a Inglaterra se tornou uma nação poderosíssima. Ela cresceu, ela expandiu, e foi daí também que começa agora as linhas férreas, começa o trem de ferro rodar. E quando a gente estuda a história nesse contexto, a gente vê os historiadores dizendo que a Inglaterra se tornou cortada, traçada por linhas férreas, chegando à Europa, e aí outros países que foram até a Inglaterra e lá pegaram a ideia do maquinário, e começa agora tudo isso chegar na Bélgica, chegar na Itália, chegar na Rússia, depois nos Estados Unidos. Isso tudo está dentro de um contexto, eu não estou colocando datas aqui, e tudo foi um processo começando no ano 1750, apesar que bem antes, como eu lhes disse, a Inglaterra já havia caminhado para a industrialização, já existia já a mão de obra lá utilizada para poder tocar o maquinário que fabricava, e é esse contexto que nós precisamos de entender, que houve a Revolução Industrial, e foi daí que surgiu agora a exploração do metal, do ferro, do aço, para fazer as locomotivas, para fazer as linhas férreas, para fazer o maquinário, para fazer todo tipo de mercadoria. E isso tudo era produzido, tudo isso era produzido através da indústria. Aí vem a parte da metalurgia, a parte metalúrgica, do trabalho nessas indústrias, onde havia a dissolução do ferro, onde havia a fábrica desse maquinário, de objetos, e depois vimos tudo isso que trazia o poderio, a transformação revolucionária na Inglaterra, e que se expande para outros países. Entende? É isso que caracteriza a Revolução Industrial, começada ali no século XVIII, na Inglaterra.
e ela é caracterizada exatamente por esse processo de transformação de mão de obra chamada manufaturada para manufaturada. Então é transformado tudo em máquinas. O produto agora era fabricado em escala que era inexplicável, e isso que trouxe a grandeza, a pompa, o poderio para a Inglaterra. No outro vídeo eu quero trabalhar exatamente as mudanças também criadas até pelos burgueses, aquela teoria do liberalismo econômico, e lá estava aquele Adam Smith que propôs o livre comércio, a lei da dinâmica do liberalismo econômico, porque queria, na verdade, todos, e principalmente a burguesia, queria crescer e queria levar a nação, mas principalmente eles mesmos, com a produção que estava acontecendo. E nós iremos falar também quando surge aí as reivindicações do proletariado. Lembra que eu falei que eram aqueles que vieram do campo, foram para a cidade, transformando em operários para trabalharem nas fábricas, nas indústrias, e havia lá todo um enchimento, aqueles cortiços, aqueles locais cheios de mulheres, de crianças, havia toda ali uma exploração daquela burguesia, dessa transformação, eu diria, dessa revolução industrial que estava ali em movimento, que estava ali em crescimento. E é isso, acontece as transformações, as mudanças, as pessoas são afetadas, é afetado a família, é afetada a perspectiva da religião, é afetado também a própria estrutura social, econômica, tudo é afetado, ou para o bem ou para o mal. E muito aconteceu ali, pessoas morreram, que nós vamos trabalhar no vídeo, quando o proletariado começa a reivindicar os seus direitos, e ao verem que a burguesia enriquecia, que a produção era demais e que eles estavam sendo explorados, e por mais que eles trabalhavam 12 horas, 16 horas, 18 horas, 20 horas, mas eles eram assalariados e eles não usufruíam de tudo aquilo que era produzido. Eles então estavam sendo ali objetos, deixados de lado, e o proletariado começa a reivindicar os seus direitos. E aí eu quero conversar no próximo vídeo sobre as ideias de Engels e também de Karl Marx, e também o socialismo utópico e o socialismo científico, que estava exatamente levando aqueles a poder, e entendendo, declarando que precisava de haver uma revolução. Então, no próximo vídeo nós iremos continuar falando sobre a revolução industrial que aconteceu no século XVIII com a pioneira, a Inglaterra. Então valeu, até mais.